Vamos falar sobre uma mulher que deixou a amargura de lado e viveu o sobrenatural de Deus, fazendo parte do propósito dele para a chegada de Jesus Cristo? A história dessa grande mulher se encontra no Antigo Testamento, nos 4 capítulos do livro de Ruth, de quem ela foi sogra. A Bíblia nos relata que Noemi teve uma jornada de resiliência, fé e esperança diante das adversidades. Sua caminhada foi marcada por muita tristeza até o ponto da amargura profunda. Mas vemos também o recomeçar da sua vida de uma maneira incrível. No livro de Ruth, capítulo 1, vamos conhecer a história dessa mulher. E sucedeu que os juízes julgavam. Houve fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe com a sua mulher e seus 2 filhos. O nome do homem era Elimeleque e o da sua mulher Noemi. E seus 2 filhos chamavam-se Mahlon e Quilion. Eram de Belém de Judá. Foram para os campos de Moabe e permaneceram ali. Então, Elimeleque, marido de Noemi, morreu e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Estes tomaram para si mulheres moabitas, o nome de uma era Orfa e o da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Mahlon e Quilion também morreram, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. No início de sua jornada, a corajosa decisão de mudar-se para Moabe destaca a determinação e persistência de Noemi e sua família ao enfrentar o desconhecido e adaptar-se às novas circunstâncias. Noemi, esposa de Elimeleque e seus filhos, Mahlon e Quilion, naturais de Belém de Judá, deixaram sua casa e foram viver em Moabe durante o período em que os juízes lideravam Israel. Mas uma fome assola essa população. Com isso, eles vão para outra região. A perda de seu marido trouxe consigo uma dor profunda e uma sensação de desamparo, mas Noemi encontrou forças para seguir em frente. Após a morte de Elimeleque, Noemi ficou com seus 2 filhos, que se casaram com mulheres moabitas. Após 10 anos juntos, eles falecem, deixando Noemi sem marido e filhos. Logo no início do texto, já percebemos o quanto as circunstâncias foram cruéis com esta mulher. Podemos imaginar o quão duro foram essas notícias. Perder alguém que amamos não é fácil. Nos despedir de alguém que amamos para sair dessa vida pode parecer algo muito difícil de ser enfrentado. Ela precisa continuar sua vida, mas não me parece ser algo fácil a se fazer. Apesar de toda a tristeza que a cercava, Noemi manteve-se firme e perseverante. O apoio de suas noras, Orfa e Ruth, foi fundamental para que ela conseguisse enfrentar os obstáculos que surgiriam em seus caminhos. A união entre essas mulheres mostrou a importância do amor e da solidariedade nos momentos mais difíceis da vida. Se continuarmos lendo no versículo 6, encontraremos mais sobre isso. Então, ela se levantou com suas noras e voltou do campo de Moabe, porque na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Pelo que saiu do lugar onde estivera, junto com suas 2 noras, caminhando de volta para a terra de Judá. Disse Noemi às suas 2 noras: Ide, voltai cada uma para a casa de sua mãe. Use o Senhor de benevolência convosco, como usaste de benevolência com os falecidos e comigo. Conceda ao Senhor que achei descanso, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as, porém elas levantaram a voz e choraram. E disseram-lhe: certamente voltaremos contigo para o teu povo. Noemi, porém, respondeu: voltai, minhas filhas, por que ireis comigo? Acaso tenho no ventre mais filhos para que vos sejam por marido? No versículo 13. Esperareis até crescer? Deixareis de casar? Não, minhas filhas, minha amargura é maior do que a vossa, porque a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a voz e tornaram a chorar. Orfa beijou sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Pelo que Noemi lhe disse: eis que voltou tua cunhada para o teu povo e seus deuses, volta também com ela. Ruth, porém, respondeu: não intentes a te abandonar e deixar-te de seguir, porque onde quer que fores, irei eu.
Num certo dia, Noemi, suas noras Orfa e Ruth optaram por deixar Moabe e regressar à terra de Judá, pois tinham ouvido falar que o Senhor tinha abençoado aquela terra com sua visita, fornecendo alimento para o povo. No caminho, Noemi sugeriu às suas noras que seria melhor voltarem para as casas de suas mães e reconstruir suas vidas. Mesmo após muito choro e recusa, elas decidiram acompanhá-la. Noemi continua insistindo, como nós lemos, para que elas voltassem, lamentando tudo o que aconteceu e a tristeza de sua história. A narrativa demonstra a altruísta postura de Noemi. Não se preocupe comigo, cuide de suas próprias vidas, sejam felizes, e as beija. Tão gentil, tão amorosa, não é verdade? Tão doce. Esse relato retrata mulheres que, por trás de uma aparência dócil, escondem uma vida de amargura. Elas dedicaram-se unicamente aos outros, aos maridos, aos filhos, e acabam sozinhas por não se cuidarem, não se valorizarem, não respeitarem e não se preocuparem consigo mesma. Ficam solitárias quando os filhos partem, quando o marido os abandona, quando as pessoas não suportam conviver com tanta tristeza. Não devemos ser essas mulheres. Não é egoísmo pensarmos em nós. Podemos ter equilíbrio tanto para cuidar dos outros como para cuidar de nós mesmos. O texto nos fala que Orfa beija sua sogra e decide partir, mas Ruth a abraçou e permaneceu ao seu lado, prometendo estar com ela até a morte. Olha que interessante, o nome de Noemi significa agradável e encantadora. Após perder seu marido e filhos, ela escolheu ser chamada de Mara, o que significa amarga, expressando a tristeza que carregava. Mesmo diante de grandes perdas, ela não desistiu e achou forças para seguir em frente. No versículo 19, podemos ver que a sua tristeza era grande demais. Assim, pois, partiram ambas até chegarem a Belém. Sucedeu que, entrando em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e diziam: não é esta Noemi? Porém ela lhe dizia: não me chames Noemi, chamai Mara, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez retornar. Por que, pois, me chamareis Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim, o Todo-Poderoso muito me afligiu. Ela decide agora ter uma nova identidade. A dor era profunda no seu ser. Elas partem ali para Belém e ao chegar as pessoas vêm em cima dela indagando: será realmente que essa é Noemi? Depois de tanto tempo, será que ela voltou? E esse sentimento foi aumentando dentro dela, porque as pessoas questionavam que ela tinha saído com o esposo e filho e voltado agora com as mãos vazias. E ela decide então trocar a sua identidade. Ela decide deixar a tristeza e a amargura invadir o seu coração. A tristeza pode ser uma companheira constante em nossa jornada, por vezes deixando-nos amargurados, e isso é normal. Não podemos dizer que isso não acontecerá em nossas vidas, pois também enfrentamos esses momentos. Contudo, como lidaremos com esses momentos que surgem em nossa vida? É essencial lembrar de todas as promessas de Deus para nós. Não estamos sozinhos, pois Deus caminha ao nosso lado. Noemi nos alerta que se não nos valorizarmos e não nos respeitarmos, não poderemos esperar que os outros façam isso. Ela é um exemplo de como podemos transformar nossa dor em coragem, perseverando mesmo nos momentos mais difíceis. Sua história nos inspira a manter a esperança e encontrar beleza na superação. Olha, eu deixei a história de Ruth na descrição desse vídeo para que você possa aprender também com essa linda história. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva e divulgue essa mensagem para mais pessoas, para que elas possam também ter o coração transformado, assim como Noemi. Bom, anteriormente, Deus havia fornecido instruções sobre o sustento dos menos favorecidos. Durante as colheitas, os proprietários da terra deveriam deixar uma parte dos grãos no campo para que aqueles que não tivessem condição colhessem o suficiente para se alimentar. Noemi sabia que se voltasse, então, a lei protegeria ela para colher os restantes e garantir o sustento para sua casa. Ruth, vendo a idade avançada de sua sogra, decidiu ir ao campo em lugar dela. Tá aqui nas escrituras, depois leia todo o texto para que você aprenda muito mais.
Ruth revelou que era Boaz quem estava ajudando e que deixou Noemi agradecida pela bênção divina. Noemi explicou a Ruth que Boaz era um parente próximo e assim Ruth continuou a trabalhar no campo dele até o final da colheita. Ruth permaneceu com Noemi, seguindo as suas orientações para se aproximar de Boaz e confiar na possibilidade de redenção através dele, demonstrando sua fé. Em Ruth 2, versículo 20, diz assim: Então Noemi disse à sua nora: Bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua beneficência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: Este homem é o nosso parente chegado, um dentre os nossos remidores. Essa confiança permitiu que ela orientasse Ruth, culminando em uma história de amor e redenção. Ruth 4, versículo 13 e 17 diz assim: Assim Boaz tomou Ruth e ela lhe foi por mulher. Ele entrou a ela e o Senhor a fez conceber, dando a ele um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor que não deixou hoje de te dar um remidor, e seja seu nome afamado em Israel. Ele te será por recriador da alma e conservará a tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz e ela te é melhor do que os 7 filhos. Noemi tomou o filho, o pôs no seu regaço e foi sua ama. As vizinhas lhe deram um nome, dizendo: A Noemi nasceu um filho, chamaram-no Obed. Este é o pai de Jessé, o pai de Davi. Que incrível o que o Senhor fez com esta mulher. Que promessa maravilhosa de vida, de esperança. Noemi teve a oportunidade de testemunhar mais uma vez a bondade de Deus. Ao final da história, a sábia Noemi segura seu neto, cercada pelas vizinhas que abençoam a criança e convidam a louvar a Deus. A trajetória de Noemi nos ensina a não permitir que a amargura controle nossas vidas, sendo crucial recomeçar quantas vezes forem necessárias. A história de Noemi destaca a força interior presente em todos nós, mesmo nos momentos mais obscuros. Ela nos mostra que diante de grandes desafios é possível encontrar coragem para seguir em frente e enfrentar as adversidades da vida. Podemos nos inspirar na determinação e resiliência de Noemi para superar os obstáculos que surgirem em nossos próprios caminhos. A fé de Noemi em Deus é um exemplo inspirador para todos nós. Mesmo em meio a tanta adversidade, podemos encontrar consolo em nosso Deus, confiando em sua provisão e seu cuidado. Assim como essa mulher de fé, podemos depositar nossa confiança que Deus pode trazer à nossa vida transformação e dar uma nova história para nós, tirar toda a dor e transformar em alegria. Que Deus abençoe a sua vida e que possamos nos encontrar no nosso próximo vídeo, sendo curado por essa palavra maravilhosa que o Senhor nos permitiu ouvir nesse